A paz do Senhor, povo de Deus, todos que estão nos assistindo na TV ADNP, em mais um programa Escola Bíblica. Que prazer e satisfação enorme contar com a sua audiência. Estamos aqui para mais uma aula da lição das revistas da Escola Bíblica Dominical, editada pela CPAD. Então pegue aí a sua revista para nos acompanhar. A lição de número 11. O homem vestido de linho é o tema dessa lição. Vamos ao texto áureo, irmãos? E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos como ouro fino de Ufaz. Daniel 10:5. A verdade prática é: Deus revela o futuro para que o seu povo não fique amedrontado e confuso. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, o objetivo dessa lição de hoje é discorrer sobre a visão celestial de Daniel, explicar o significado do homem vestido de linho e saber que os anjos de Deus são seres espirituais ajudadores. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos então para a primeira parte da lição. Antes de fazer uma breve introdução, lembrando que aqui Daniel havia mais ou menos 4 anos que ele recebera a última revelação dada pelo anjo Gabriel. E aqui também estamos no 3º ano do rei Ciro, o rei persa, o monarca persa. E é bom nós frisarmos o seguinte, irmãos. Há 2 anos que o rei persa editou a libertação do povo de Israel para voltarem a Jerusalém, edificar a cidade, restaurar o templo. Então, Daniel estava aproximadamente aqui com 87 a 90 anos. Alguns dizem que ele tinha mais de 90 anos. É bom também nós lembrarmos o seguinte, meus amados irmãos. Daniel, embora já velho, já na idade avançada, continuou um homem de Deus, fiel a Deus e recebendo revelações de Deus. Que coisa maravilhosa para nós aprendermos e colocarmos em prática na nossa vida. Ele se dispôs a orar e jejuar pelo seu povo, mesmo com idade avançada, mesmo debilitado fisicamente. Mas Daniel nos dá um grande exemplo de o serviço ideal para o nosso Deus. Vamos lá então para a primeira parte, uma visão celestial. Quando você quiser acompanhar na Bíblia, capítulo 10, do 1 ao 3. Mas vamos ao subtópico. Foi revelada uma palavra a Daniel. Meus amados irmãos, uma palavra foi revelada a Daniel, e não foi a primeira. Daniel teve tantas outras visões, e essa palavra foi um direcionamento de Deus para o futuro da nação de Israel. Deus sempre se preocupando com o seu povo e sempre não deixando o seu povo confundido, sempre mostrando ao seu povo, sempre usando pessoas, homens de Deus que ele escolheu para o propósito. Deus é um Deus amoroso e ele se preocupa com o seu povo, ele se preocupa com o futuro do seu povo. E o capítulo 10 de Daniel nos mostra essa preocupação de Deus, nos mostra que Deus é um Deus zeloso, Deus que cuida do seu povo. E essa palavra revelada a Daniel é uma visão extraordinária que vai ser complementada praticamente nos capítulos posteriores, capítulo 11 e 12. Como as visões anteriores, que foram mais complexas no próprio capítulo, essa ela vai precisar de mais detalhes do capítulo 11 e 12 do livro de Daniel, para entrar no seu eixo, na sua complementação, no seu sentido total. O subtópico 2 de uma visão celestial é Daniel, um homem de oração. Se você reparar, nós estudamos o livro de Daniel, você pode perceber que em todos os capítulos Daniel ora, Daniel jejua, em todos os capítulos Daniel está compromissado, a ponto de ser lançado na cova dos leões e não abrir mão, não se abdicar dessa oração, de estar em comunhão com Deus. Daniel é um homem patriota, é um homem que ama sua nação.
e representando o amor de Deus, ele faz isso totalmente orando, jejuando, porque o seu povo agora liberto do cativeiro, vamos lembrar que nem todos foram para Jerusalém. Alguns estudiosos dizem que mais de metade do povo de Israel preferiu ficar na Pérsia, porque é um povo próspero e ali fez muitos comércios, fez atividades econômicas, mas nem todos sentiram o amor, o despertamento para irem com a primeira levada liderada por Zorobabel, depois que Ciro decretou, e muitos ficaram, mas Daniel continuou orando. Talvez pela idade de fazer longas viagens, que não era possível, ele ficou ainda na Pérsia. Mas com certeza é porque Deus tinha ainda um propósito muito grande para isso. Deus tinha ainda algo a revelar para Daniel. Deus tem os seus desígnios, irmãos. Deus sabe como fazer as coisas. Tem hora que nós achamos que temos que falar para Deus como Ele deve agir nas nossas vidas. Deus sabe como agir. Ele opera e Ele faz maravilhas. Amém? O terceiro subtópico é a tristeza de Daniel. Daniel estivera orando e jejuando por 3 semanas. Ele se negou a comer manjares, iguarias, e também deixou de lado o vinho e a carne. E até não passou mais óleo sobre seu corpo, sobre sua cabeça. Interessante que no povo antigo, o óleo também servia para refrescar no tempo quente. Daniel se isolou de tudo isso porque realmente ele queria buscar a Deus, ter mais entendimento de Deus, mas o seu coração entristeceu. Eu lembro que o apóstolo Paulo, escrevendo a epístola aos Coríntios, ele diz que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Daniel, como sempre, ele está preocupado com o povo que ficou e com a obra que parou lá em Jerusalém. Os samaritanos se levantaram tremendamente contra o povo que estava restaurando o templo, os muros de Jerusalém, tal ponto de conseguir com que parasse a obra. E com certeza isso faz parte de um pouco da tristeza de Daniel aqui. Então ele se entristeceu muito mais. Quanto mais ele se entristecia, mais ele tinha certeza de que precisava do agir de Deus, que precisava que Deus movesse as águas, que precisava que Deus fizesse algo pelo seu povo. Isso também é uma lição para nós. Muitas das vezes, quando estivermos tristes, que seja para a glória de Deus, que seja triste pelo pecado, pelas coisas erradas que o mundo faz, que o povo de Deus anda fazendo, botamos isso em prática na nossa vida. A sinopse desse tópico, do tópico primeiro, é: Daniel, um homem de oração, sentiu o peso da tristeza acerca da revelação das últimas coisas. Essa tristeza de Daniel também é demonstrado porque ele recebeu uma visão maravilhosa de Deus. E isso fez com que seu coração estivesse ali, naquele estado de total êxtase de que tudo que estava acontecendo com ele. Então, como humano que é, Daniel se entristeceu. Isso acontece muitas das vezes em nossas vidas, né? Mas isso também, Deus às vezes nos permite para que nós possamos fazer uma reflexão de como está a nossa vida, de como nós estamos na obra do Senhor. Vamos para a segunda parte da lição então, irmãos. Você pode acompanhar aí na sua revista. A segunda parte é a visão do homem vestido de linho. Daniel, capítulo 10, do 4 a 5. O subtópico é um homem vestido de linho. Meus amados irmãos, como todo o livro de Daniel, as revelações, os sonhos, as visões que Deus deu aos seus servos, é bom nós analisarmos com muito cuidado, entendemos bem tudo que está acontecendo aqui, porque
são visões de Deus e às vezes de difíceis interpretações. Aqui, Daniel teve a visão de um homem vestido de linho. Sempre que a Bíblia se refere a esse termo no Antigo Testamento, ela já quer induzir que é uma visitação celeste, não é da parte de homem. E com esses detalhes, isso fica muito mais pungente aqui. Mas acontece que Daniel, na sua visão, essa visão do homem vestido de linho nos faz lembrar muito Apocalipse, capítulo 1 do versículo 4, 5 até o 12, e também a visão de Ezequiel do capítulo 1, elas são muito semelhantes. Mas eu quero aqui abrir um parênteses muito grande para falar, já que há semelhança nessas visões, para falar de Daniel, Ezequiel e o apóstolo João, o apóstolo amado do Senhor. Primeiro que Daniel estava em exílio. Ezequiel, na sua visão, também estava em frente ao rio Quebar, em exílio. E João estava em exílio na ilha de Patmos. Isso é uma coisa muito, assim, maravilhosa de se indagar, né, nesse dia. 3 homens de Deus que estavam, vamos dizer assim, que estavam praticamente em território estranho, mas que não deixavam de ser homem de Deus e de receber visão maravilhosa, mesmo estando exilados. E eu aprendo muito como prática para a nossa vida, para os irmãos, para os alunos, para os professores. Não importa a circunstância em que nós nos encontramos, o que importa é que sejamos homens de Deus, prontos a receber de Deus, estar sempre dispostos a fazer a obra de Deus. Mas como nós vimos dizendo, essa visão ela é muito semelhante, principalmente à de Apocalipse. E aqui entra algo em debate. Vamos dizer que 30% dos teólogos não concordam que essa visão de Daniel é Jesus Cristo. Mas 70% concordam com isso, e nós podemos também concordar, porque é muita semelhança e aponta com certeza para Jesus Cristo. O que me chama a atenção é que em João teve a visão do Cristo glorificado, depois de ser humilhado na cruz do Calvário, depois de passar toda ofensa pelo mundo, por mim, por você, pela igreja, pelo mundo, Jesus Cristo ressuscitou e ele aparece lá em Apocalipse a João, ele glorificado. Não é mais o Cristo do Calvário, não é mais o Cristo ultrajado na cruz, é o Cristo glorificado. A visão de Ezequiel ela é muito misteriosa em seus detalhes, mas a visão de Daniel, semelhante à visão de João, nos mostra também parte dessa glorificação. E isso não desproporciona nada aqui, porque quando estava no céu, Jesus estava no seu estado glorificado também, assim como em Apocalipse capítulo 1. Lembrando que ele deixou um céu de glória para se fazer homem, viver como nós, tabernacular no nosso meio. Então, isso não está fora do contexto bíblico. Isso é muito importante, a gente reforçar essa tese. E Daniel teve essa visão desse homem vestido de linho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, com sua glória e sua majestade. É claro que há muitas sugestões e opiniões diversas sobre essa visão, mas nós cremos sim que, tanto como João, Ezequiel, Daniel, viu o Filho de Deus, teve a visão do Filho do Homem, e isso foi tão forte que as suas forças se esvaíram e Daniel ficou enfraquecido. Amém? O segundo subtópico é: eis que uma mão me tocou. Que coisa interessante, irmão. Uma mão me tocou. A fraqueza de Daniel estava tão fraco pela a visão ter sido tão sublime que
como homem contemplando a glória de Deus, não há força que resista, ainda mais humana, não há força humana que resista a isso. E Daniel então foi tocado por um anjo, e como é bom, que coisa maravilhosa, ai, que coisa sublime quando Deus nos toca. Mas aquele anjo tocou em Daniel, dando ali para Daniel o que ele precisava, que ele se fortaleceu sobre os seus joelhos, se fortaleceu sobre as palmas das suas mãos, mas antes de ficar em pé, o anjo revelou algo a Daniel. E isso também nos ensina muito para essa escola bíblica dominical, né? Que Deus sempre antes de nos revelar, nos falar algo ao nosso coração, Ele nos enche de ânimo, nos enche de alegria, para tirar toda dor, todo o rancor, toda a amargura e toda a tristeza. Que coisa maravilhosa. O terceiro subtópico é o príncipe do reino da Pérsia. Um outro tema aqui interessante, irmãos. Se vocês repararem, sempre que vai se referir a autoridades humanas, a Bíblia não chama de príncipe, e sim de reis. Rei da Pérsia, rei da Babilônia, rei da Grécia. Mas aqui o anjo disse que o príncipe da Pérsia estava impedindo a revelação que Daniel receberia. E é muito fantástico isso aqui, porque Jesus certa vez se referiu ao diabo como o príncipe desse mundo. O diabo é conhecido como o príncipe das trevas. Então, esse príncipe do reino da Pérsia aqui não é uma pessoa, é uma entidade demoníaca, é um anjo maligno que estava se opondo contra os desígnios de Deus. E eu quero também aqui frisar que enquanto essa visão estava acontecendo aqui, lá em Jerusalém também haveria uma oposição contra o povo de Deus humana. É claro que influenciada por um lado maligno, mas havia uma oposição humana, e aqui uma oposição espiritual. Isso nos mostra que nós devemos sempre estar pronto para o combate, sempre estar vigilante, espiritualmente preparado. A Bíblia diz que aquele que anda no Espírito discerne tudo espiritualmente. Então, o próprio anjo disse a Daniel: olha, o príncipe do reino da Pérsia estava atrapalhando. Mas que coisa maravilhosa. Satanás aqui tentando impedir a obra de Deus, mas mesmo assim não atrapalha os desígnios de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A sinopse desse tópico 2, irmão, é a visão de Daniel acerca do homem vestido de linho, é semelhante a que o apóstolo João teve na ilha de Patmos e com a do profeta Ezequiel. Como nós dissemos, é isso aí. Muita coisa boa pode ser tirada aqui para aplicação, para ilustração na aula. Claro que é um tema muito relevante, muito rico. Aqui existe uma parte da teologia sistemática só para esses estudos dos anjos. Vamos para a parte 3 da lição. O tema é: Daniel é confortado por um anjo. Daniel capítulo 10, do 10 ao 12. Como nós dissemos, aqui nesse capítulo de Daniel, nós vemos aqui o propósito, o trabalho desses seres espirituais, anjos, que são divididos em hierarquias, categorias. Mas uma coisa tem que ficar bem clara aqui: anjos são criaturas, e como criaturas eles não podem de maneira alguma ser adorados. E muitas vezes na Bíblia eles não querem isso, eles não se abdicam totalmente dessa adoração, mostrando que eles estão enviados por Deus para fazer também a obra e o propósito de Deus. São seres imortais e espirituais, eles não dependem de tempo, de épocas, são milhares.
Existem milhares de anjos, com certeza. A Bíblia nos dá exemplo disso e nos mostra várias categorias desse anjo. E isso é muito importante. Louvado seja o nome do Senhor. E isso serve para... Eu quero abrir uma observação muito grande aqui. Se você estudar as histórias aceitas pelo mundo, você vai ver que, garanto para você que 50% delas aconteceu por revelação de um anjo. Um anjo apareceu ao fundador daquela seita, que seria o suposto representante de Deus, vamos dizer assim, para uma nova ordem religiosa. Geralmente começa por um anjo, porque assim como o tempo do fim, o final do mundo mexe muito com as pessoas, meus amados, anjo, esse tema também, ele mexe muito com as pessoas, mexe muito. Você vê que são literaturas, livros, filmes, nesse tema de anjo, porque também é algo que nos induz, é algo que aguça os nossos sentidos. Pessoa, que maravilha você saber que você está aqui e há anjos ao nosso redor, como a Bíblia diz, que os anjos se acampam ao redor do seu povo. Isso é uma coisa sensacional. Mas, como o subtópico diz, que Daniel é confortado por um anjo. Lembre-se, o anjo chegou até Daniel, e Daniel precisava de um conforto. Era muito forte aquele momento que ele estava vivendo. E então, ele foi, além de ser tocado, o anjo confortou, encorajou, dizendo para ele o que estava acontecendo, para ele se erguer, para ele entender as coisas. Porque quem sabe, Daniel, porque o capítulo diz que algumas pessoas estavam com Daniel, mas saíram temorosos. Daniel continuou na visão. Os outros não viram a visão, mas ouviram a voz. Isso faz lembrar Atos dos Apóstolos, quando Saulo foi perseguir o povo de Deus, junto com alguns companheiros, e aquela visão gloriosa lhe apareceu, e muitos ouviram a voz, mas temeram e não entenderam. Mas Saulo entendeu a voz, porque só ele ouvia com nitidez. Mais ou menos o que aconteceu aqui com Daniel. Vamos para o subtópico 2, o conflito entre o arcanjo Miguel e o príncipe do reino da Pérsia, capítulo 10, 13. Aqui já apareceu um outro príncipe. Vai aparecer o príncipe da Grécia. Depois de vencer o príncipe da Pérsia, o anjo pediu, vamos dizer assim, vem um reforço do céu, que é o arcanjo Miguel. Um outro fato interessante, o arcanjo Miguel só aparece 5 vezes na Bíblia. Uma no livro de Apocalipse, uma na Epístola de Judas e 3 vezes aqui no livro de Daniel. A oposição contra as coisas de Deus, a obra de Deus é muito grande. E por isso que Efésios 6, a nossa vestimenta espiritual, a armadura, a espada do Espírito, o capacete da salvação, o escudo da fé, os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Nós temos que ter essas armaduras para entender espiritualmente o que estava acontecendo aqui. A oposição aumentou e foi necessário um reforço do céu. Um reforço que com certeza subjugou aquele levante. Porque, novamente te digo, o propósito de Satanás é que nós não recebamos aquilo que Deus quer nos dar, as revelações, as bênçãos de Deus. Por isso é que devemos estar vigilantes, preparados, sempre fiéis ao Senhor. Paulo vai dizer em Efésios, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque, irmãos, é grande o levante, mas a graça de Deus está conosco. E o último subtópico 3, a hostilidade espiritual contra o povo de Deus. A história se repete
e vai se repetir. Está se repetindo aqui. A resistência espiritual às nossas orações aconteceu com Daniel, isso enfraqueceu, isso fez com que Daniel estivesse ali naquele momento, como o nosso amado irmão Daniel foi um homem de Deus, né? Essa oposição a tudo que Deus queria fazer, essa oposição contra a obra de Deus, é a mesma. Teve oposição no Antigo Testamento contra Israel, e hoje a igreja também sofre essa hostilidade, essa, muitas das vezes, opressão, né? Mas nós temos uma aliança com Deus, irmãos. Os anjos confortaram Daniel. Hoje o Espírito Santo nos consola e nos conforta para que estejamos sempre de pé, lembrando que a vida espiritual, a vida cristã, não é um mar de rosa. Nós vamos viver nesse mundo, sim, com levantes, acusações. O inimigo, o diabo, muitas vezes vai usar as pessoas contra nós, contra os nossos princípios. Você vê a sociedade como está, totalmente contra os princípios divinos. Mas a igreja é guardada pelo sangue de Jesus Cristo. Nós temos essa promessa. O sangue de Jesus, além de nos purificar de todo pecado, ele nos fortalece contra a força do inimigo. Porque um dia ele venceu, ele morreu, mas no terceiro dia ressuscitou e decretou a nossa vitória ali na cruz do Calvário, decretou a nossa vitória. Sempre vai haver oposição, mas sempre vamos ter o poder de Deus ao nosso favor, meus amados irmãos. Essa lição nos passa isso, e é isso que nós temos de confirmação bíblica. A sinopse do tópico 3 é: diante da visão, Daniel desfaleceu, mas Deus enviou-lhe um anjo para confortá-lo e erguê-lo. 2 vezes o anjo tocou a Daniel e as suas forças foram reanimadas. Ao ministrarmos essa lição, o toque de Deus possa nos tocar, nós possamos ser abençoados, fortalecidos a prosseguir. Jerusalém está logo ali, irmãos. Nós vamos morar no céu, onde glorificaremos o nosso Senhor eternamente. Mas aqui na terra passaremos lutas e oposições, mas a vitória já está garantida ao povo de Deus. Que Deus os abençoe, que Deus multiplique cada dia mais a graça na sua vida, que a sua igreja seja abençoada cada dia. E até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Fique com Deus.